Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vou começar aqui com vocês uma reflexão relacionada à subjetivação na contemporaneidade, com base em Lebrun, que é um renomado psiquiatra, é um psicanalista belga, né, muito conhecido por suas contribuições que são aí significativas à psicanálise contemporânea. Eu venho debruçado sobre ele porque a partir do dia 28 desse mês eu estarei fazendo um curso, um pequeno curso, né, onde a base do curso será ele mesmo, né? A base do curso terá aí pensamentos e reflexões relacionadas a ele. Então, para já começar a ter uma base, comecei a me debruçar sobre ele e vejo quanto que, de fato, as reflexões dele casam com a clínica atual, né? Com base na minha clínica, por exemplo, eu vejo o quão que é preciso refletir sobre muito daquilo que o Lebrun reflete, tá? Então vou fazer aqui uma playlist referente à subjetivação na contemporaneidade com base nele. Ele se formou em medicina, psiquiatra, né? É belga, é um membro ativo, tá, da Associação Freudiana da Bélgica e da Associação Lacaniana Internacional. Então, de fato, ele tem aí contribuições significativas na dimensão da psicanálise contemporânea. É autor de várias obras influentes, e aí eu posso citar aqui para vocês O Mundo Sem Limites, eu posso citar O Homem Sem Gravidade, tá? Então, gente, quero fazer isso aqui no formato de uma espécie de um cursinho também autoinstrucional, tá? Então, a playlist relacionada a este cursinho autoinstrucional, que terá como temática a subjetivação na contemporaneidade, vai estar aqui no comentário em destaque para que você possa acompanhar, já que eu vou estar trazendo de modo contínuo gravações com relação a essa temática, tá? Onde estarei, de fato, articulando com várias temáticas da contemporaneidade, como, por exemplo, a questão da transexualidade, da identidade de gênero, que é uma coisa recorrente na minha clínica, tá? Então, vou trazer muitas reflexões com base nisso também, mas não só com base nisso, tá? Os trabalhos de Lebrun exploram, de fato, as transformações da subjetividade, né? Exploram também as reflexões dele, os trabalhos deles exploram as novas formas de psicopatologia, né, que vai emergir aí em resposta às mudanças sociais, às mudanças culturais modernas, tá? Então, Lebrun, ele é especialmente reconhecido por sua análise daquilo que há de ser as dinâmicas contemporâneas da subjetivação. Ele vai discutir como que essa era do consumo, como que a busca incessante pelo prazer influenciam, de fato, a constituição dos sujeitos na atualidade. Então é sobre isso que eu estarei falando nesse mini curso autoinstrucional, né? Então Lebrun, ele argumenta que o discurso social contemporâneo muitas vezes evita os constrangimentos, muitas vezes evita os sofrimentos inerentes ao processo de subjetivação, né? E isso leva, de fato, a novas formas de patologias psíquicas. Então, através de suas obras, através de suas palestras, Lebrun, ele tem influenciado demais, sabe, tanto aquilo que há de ser a prática da psicanálise, mas há uma oferta no que diz respeito às suas reflexões, há uma oferta a insights valiosos sobre
a evolução da subjetividade, sobre aquilo que há de ser os desafios enfrentados pelos sujeitos no século XXI. Tá? Então, no início do século XXI, a subjetivação, enquanto processo de constituição do sujeito, enfrenta de fato desafios inéditos. Esses desafios são decorrentes das transformações sociais. Esses desafios são decorrentes das transformações culturais. Então, Lebrun, em suas análises, ele destaca a maneira como que, de fato, essas dinâmicas contemporâneas moldam as novas formas daquilo que há de ser a subjetividade. O cenário atual, por exemplo, ele é muito marcado pelo consumo desenfreado, né? Isso é perceptível, né? Há uma busca incessante pelo prazer, né? E isso propõe, de fato, uma reflexão, uma profunda reflexão, de fato, sobre aquilo que significa o que há de ser o sujeito em um mundo em constante mutação. Tá? Então, a subjetivação é sobre, de fato, a reapropriação da sua condição humana. E esse processo de reapropriação da sua condição humana há de ser um processo inevitavelmente doloroso. E é através dos confrontos com as limitações, né, com os constrangimentos da existência, que o sujeito de fato se constitui. Só que o discurso social contemporâneo, muitas e muitas vezes, sugere uma fuga disto que há de ser as limitações. Há uma criação daquilo que há de ser a ilusão de que é possível, de fato, evitar o sofrimento inerente àquilo que há de ser o processo de subjetivação. Então, Lebrun, ele aponta que a sociedade atual acaba muitas vezes incentivando uma maturação precoce e forçada. A gente vai ver isso, né, minuciosamente, tá? A gente vai ver isso minuciosamente. Mas ele aponta muito para isso. Que a sociedade atual incentiva uma maturação precoce, uma maturação forçada, né? E aí o que é que acontece? Os sujeitos, né, acabam tendo aí o desenvolvimento subjetivo sucateado, fragmentado, sabe? Essa motorização de uma maturação precoce leva os sujeitos, né, a, de fato, serem privados daquilo que há de ser o desenvolvimento subjetivo saudável. Os jovens, muitas vezes, são empurrados para a vida adulta, né? Sem a devida preparação emocional, sem a devida preparação psicológica. Como eu falei, a gente vai ver isso minuciosamente. E aí o que é que acontece? Isso resulta em adultos que, apesar da aparência, né, apesar da aparente maturidade para a qual eles foram empurrados, mantém ali desejos e comportamentos que são muito infantis. Por outro lado, o contrário disso também é uma premissa verdadeira nesta contemporaneidade. Muitas vezes os pais, os cuidadores ali, superprotegem, né? Priva esses filhos, de fato, do amadurecimento, superprotegendo e passando a mão na cabecinha, né, e não estimulando de fato, né, para uma maturação. E aí o que é que acontece? Muitos jovens acabam
sem preparo emocional e sem preparo psicológico para enfrentar a vida e ficam ali infantilizados, intolerantes à frustração, porque papai e mamãe sempre fez tudo, absolutamente tudo, sempre deu tudo, sempre fez tudo, nunca, né, se inclinou para colocar um limite, sempre realizou os desejos, sempre fez das tripas coração, né, como se diz o ditado aqui no Nordeste, para de fato realizar os desejos desse sujeito, e ele acaba de fato sem um ímpeto para ter o discernimento, para saber como lidar com as frustrações da vida. Acabam de fato incapacitados para lidar com a subjetivação. E isso de fato, nisto cria-se um vazio. Nisto cria-se uma dificuldade em assumir verdadeiramente a própria existência. Estamos diante de uma cultura do consumo muito gritante, né? Que é promovida massivamente e que desempenha um papel crucial nessa nova configuração subjetiva. Os sujeitos são ali incentivados a buscar de modo incessante novos objetos de desejo. E nisto nunca encontram aquilo que há de ser uma satisfação mais duradoura. E esse ciclo de consumo, ele perpetua, né? E perpetua para uma forma de existência superficial, onde aquilo que há de ser o verdadeiro desejo é obscurecido por esta busca. É uma busca constante pelo prazer imediato. Então, segundo Lebrun, essa dinâmica, de fato, leva a um tipo de patologia contemporânea, que é muito caracterizada pela fuga da subjetivação, pela recusa de enfrentar o sofrimento que é formador. Então, Lebrun, ele nos alerta para a importância de reconhecer, para a importância de enfrentar os desafios. A subjetivação contemporânea exige uma nova abordagem que leve, de fato, muito em conta essas transformações sociais, essas transformações culturais, sem perder de vista, de fato, a necessidade daquilo que há de ser o sofrimento formador, né? Aquilo que há de ser, de fato, o confronto com os constrangimentos da condição humana. Então, é necessário um novo olhar, uma nova prática que possa permitir que os sujeitos contemporâneos as apropriem verdadeiramente a sua existência. No que diz respeito a isto, que há de ser o sofrimento inerente, é preciso apropriar isto à existência. Sem isto não há como se ter maturação, não há como se ter maturidade, sabe? E muitas vezes o discurso atual, de fato, imputa uma dificuldade quanto a isso. Quanto a como lidar com a subjetivação na contemporaneidade, como muito é apontado por Lebrun. Isso envolve um complexo jogo entre aquilo que há de ser uma busca pelo prazer imediato e a necessidade de enfrentar o sofrimento formador. E é um processo que exige um constante esforço de reapropriação e que, embora venha a ser algo desafiante, é essencial para a constituição dos sujeitos. De sujeitos que possam ser verdadeiramente autênticos e engajados com sua própria existência, tá? Então, gente, é isso. Aqui faço uma introdução com relação a esse mini curso autoinstrucional que vai acontecer aqui com relação à subjetivação na contemporaneidade, tá bom? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, tá, pela atenção de vocês.
Como eu falei para vocês, o link da playlist referente a este curso autoinstrucional vai estar aqui no comentário em destaque para que você possa acompanhar, né, cada elucidação que irá compor a tal playlist a partir de uma ordem lógica de compreensão, tá bom? É isto. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.